terça-feira, dia 30 de agosto de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o aumento no número de microempreendedores individuais. Vamos falar também sobre a 16ª exposição de orquídeas de Juiz de Fora. Lembrando que você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. E tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 98892-4905. Como debatedor hoje, nós recebemos o terapeuta Francisco Magaldi e também o advogado Dr. José Lúcio Fernandes. Como convidados de hoje, nós recebemos a analista do Sebrae, Camila Vilela, o especialista em marketing digital, Renan Cacheiro, e também o membro da organização do Festival de Orquídeas, César Xerém. E de acordo com o levantamento do Sebrae, Juiz de Fora é a 4ª cidade mineira com o maior número de microempreendedores individuais, os MEIs. Só no último ano, houve um aumento de 4 mil novos microempreendedores cadastrados no município. E hoje aqui na mesa de debates, você acompanha uma conversa sobre esse levantamento e também sobre as vantagens em ser um microempreendedor individual. Para isso recebemos a Camila Vilela, analista do Sebrae, também o Renan Cacheiro, especialista em marketing digital. Obrigado pela presença dos dois aqui na nossa mesa de debates. Começar a nossa conversa com a Camila Vilela, o que explica esse aumento aqui em Juiz de Fora? Bom, hoje os profissionais estão entendendo as vantagens de ser um microempreendedor individual, é sair da formalidade. Então, os profissionais informais que já apresentam, né, já formalizam atividades de cabeleireiro, artesanato, obra de alvenaria, estão se formalizando devido exatamente às vantagens. Outra razão é aumento de desemprego, e as pessoas estão usando isso como um plano B. Uhum. E quais são as áreas que esses microempreendedores estão optando? Bom, tem uma lista, né, enorme de variedades. As maiores hoje no município são a área de vestuário e acessórios, obras de alvenaria e clínicas de estética, salão de beleza. Uhum. Camila, uma pergunta para esclarecer, né, para quem está nos assistindo. A pessoa, por exemplo, ela trabalhava num determinado ramo, ela perdeu o emprego. Não consegue emprego. Uhum. Então, ela começa a fazer um outro tipo de atividade. Só que ela está no mercado informal dessa situação. Ela consegue retirar o CNPJ? Como é que isso é feito? Explica para a gente, por favor. As atividades, elas podem ser olhadas, né, no portal do empreendedor, www.portaldoempreendedor.com.br. O Sebrae em Juiz de Fora, que funciona na Rua Legário Maciel 426, também dá todas as informações por telefone ou pessoalmente. A gente tem lá um ponto de atendimento, onde a gente atende as pessoas, tirando as dúvidas tanto das atividades quanto as regras em geral. Trabalhamos com oficinas toda semana, à tarde, né, com duração aí de 3 a 4 horas, onde, além de as dúvidas serem tiradas, você já pode sair de lá com a empresa formalizada, com o seu CNPJ. O que eu queria importante salientar o problema é que, às vezes, a pessoa, microempreendedor, numa determinada rua, num determinado bairro, quer falar um salão de cabeleireiro. Aí, de repente, não tem nenhum, aí tem 2, tem 3, tem 10. Aí monta muito, abre-se muito e acaba, alguns vão ter que fechar. Importante é que seja mesmo empreendedor, tenha um perfil de empreendedor. A pessoa tem que esperar. Isso é como plantar aí orquídea, tem que esperar, né, dar flor e crescer e continuar regando, porque senão não vai adiantar nada. A pessoa às vezes abre, meio de um ano ela acaba fechando, né, porque não tem o perfil do empreendedor. Mas uma pergunta mais direta que eu gostaria de falar para você, tem muitos telespectadores que às vezes estejam interessados a ser um microempreendedor individual. Qual seria o faturamento, o teto do faturamento, e se pode ter empregados ou tem que ser só o dono para trabalhar? Bom, o teto é 60 mil anual. Tá? Então, assim, uma média de R$5 mil por mês. Um mês você pode ter um faturamento de 500, outro de 3, ou seja, no somatório, até R$60 mil anuais. A pessoa pode ter um empregado e pagar a esse empregado um salário mínimo, tá? Até um salário mínimo ou o salário da classe. E pagar, claro, também os encargos de ter um empregado, tá? Que é diferente do que paga mensalmente para o MEI. Que você tem aí, dependendo da atividade, um valor de 40 a 50 reais. Camila, aquele profissional que ele vai até o cliente, ou seja, ele não tem
provavelmente o endereço é o endereço da casa dele, né? Ele vai, um cabeleireiro, eu não sei, ele vai até o cliente, mas ele não tem um empregado, o empregado é unicamente a própria pessoa, e o endereço normalmente é da casa dele. Ele tem acesso a esse CNPJ também? Ele tem acesso, ele precisa de um endereço de referência. Tá? Que pode ser o da casa dele. Inclusive, né, Dom, dentro desse, pegar um gancho aí, que tem que ser praticamente no imóvel próprio, no fundo de quintal, porque se ele for pagar um aluguel e o empregado e o faturamento aí é R$5.000, praticamente ele não vai ter nenhum lucro, né? Então ele tem que reduzir realmente a despesa, ter um espaço próprio, não um aluguel simbólico para que possa desenvolver. Você faz um trabalho de eletricista, que você tem um trabalho formal, né, durante a semana, e você faz nos finais de semana uma reforma, um trabalho de eletricista, você pode ter lá na sua, né, o endereço de referência, sua residência, e praticar essa atividade, inclusive tirar nota fiscal a partir do momento que você tem o CNPJ. Perfeito. Tendo o CNPJ, quanto que ele paga por mês, tá, para ter o CNPJ? Então, aí depende da atividade, que é um valor de R$40 a R$50 por mês. Por mês. E já estando inclusos os impostos e a taxa da Previdência Social, onde com isso vai ter as vantagens de poder aposentar, óbvio, e auxílio doença, auxílio gravidez e tudo isso. É fantástico isso. Gostaria de chamar o Renan agora na conversa também, porque atualmente também as redes sociais podem funcionar também como uma ferramenta para esses microempreendedores, né? De que maneira essa utilização das redes sociais pode ajudar os microempreendedores no negócio? Bom dia a todos. Eu acredito que a rede social hoje ela está funcionando para ajudar esses pequenos empresários, microempreendedores, a divulgar de uma maneira mais barata, né, e mais assertiva também. Porque você tem hoje vários canais, não só na rede social, como na internet como um todo, que são focados nesses nichos de microempreendedores. Exemplo, hoje existem aplicativos, igual ela falou que salão de beleza, estética, é um mercado que cresce muito. Existem aplicativos hoje que reúnem os salões da região, e a pessoa se cadastra lá gratuitamente e começa a receber clientes, né? Então existem várias oportunidades hoje para esses pequenos negócios se divulgarem sem gastar tanto, né, e já ter um retorno. Eu mesmo tinha uma experiência recentemente que eu estava precisando de um eletricista e eu encontrei ele numa rede social e fez o serviço para mim, para a minha empresa, etc., sem problema algum, né? Para ele não teve praticamente custo nenhum de divulgação e conseguiu um cliente, né? Então é mais essa relação de ainda ser uma rede que de certa forma não é de graça, mas é barata, né, e traz um retorno legal. É importante, você fez aquela pergunta, o microempreendedor, né, se me permitir, qualidade de advogado, a gente está livre de imposto de renda, do COFINS, do imposto de renda, COFINS, PIS, né? Então ele só paga realmente R$45 em caso de prestação, prestador de serviço. Em caso de atividade comercial, aí já é R$50. Então é muito importante. Então eu queria dirigir uma pergunta para você, né? Que é 60 mil anual o faturamento, né? Dividido em 5 mil por mês. Mas de repente ele estoura, o faturamento dele é de 60 mil, como é que faz? Aí ele vai passar a ser microempresário, tem que alterar, né? A ser microempresário, vai ser uma microempresa, aí vai começar a contribuir através do Simples, né? Aí vai precisar de um contador, né, para assessorar, já são impostos que são calculados mensalmente. Entendeu, João Gabriel? Isso para mim é uma experiência, o cara vai entrar, certamente, se ele for bom na atividade dele, ele vai ter um faturamento muito bom, aí ele vai ter que ter outro enquadramento, exato, né? Porque exato. Senão, para gozar enquanto essas isso, isenções. ele tem os benefícios de uma previdência social, tudo isso. Então, essa vantagem eu acho uma coisa fantástica, porque tem muita gente no mercado informal, coitado, que está trabalhando há muito tempo aí, mediante a crise que a gente tem, e ele perdeu esses direitos, até porque provavelmente, eu não sei nem se ele está contribuindo com o INSS devido ao valor que é mais alto até do que esse que você está falando aqui, que é por mês. Então ele continua na atividade na qual ele, vamos colocar assim, ele se emparelhou, que provavelmente pode ser diferente daquele vinha exercido em empresa, e ele consegue ter os benefícios garantidos por lei, como aposentadoria, como INSS, enfim, essa coisa toda. É isso? Ele consegue abrir, né, uma conta em nome da empresa, tirar a nota fiscal, vender para o serviço público, porque exige a nota fiscal. Tem acesso ao BNDES? Tem acesso ao BNDES, né, a crédito em todos os bancos, né?
porque ele aí sim ele vai ter um CNPJ, né? Então ele tem acesso a crédito. Isso é muito bom mesmo, né? Com certeza. Nossa conversa vai continuar no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com a analista do Sebrae, Camila Vilela, e também com o especialista em marketing digital, Renan Caixeiro, sobre microempreendedores individuais. Agora, fazer mais uma pergunta para o Renan. Às vezes, esse microempreendedor nem sempre está familiarizado também, né, com essas redes sociais, com a expansão da tecnologia. Como que fazer para que esse microempreendedor também entre nas redes sociais, também consiga divulgar o seu trabalho? Como a pessoa geralmente trabalhando por conta própria, ela vai ter que se capacitar um pouquinho nisso, né? Porque há também, é o que eu falei, não é de graça, porque a pessoa precisa ocupar um pouco o tempo dela para entender como que aquilo funciona. Só para você ter uma ideia, eu conheço pessoas hoje, né, microempreendedores, que trabalham, por exemplo, com brechó, né, e que colocam as fotos do brechó numa rede social e atendem as pessoas pelo WhatsApp, né? Só coloca as fotos. E já ultrapassou essa faixa de 60 mil de faturamento, já virou empresa do simples, né? Mas começou ali postando foto, etc. Isso também vai muito da pessoa ter a capacidade de observar o que outros no segmento dela já estão fazendo e tentar aprimorar a partir dali. Aí eu acredito que depende, né, da pessoa também ter o interesse de, bom, eu tenho um negócio, qual a maneira de divulgar, vou aprender um pouquinho sobre isso, né? Uhum. Então, quando a gente viu também, né, que 45, isso é reajustado também anualmente, agora fica uma dúvida ou indagação, né? Ele está pagando, está livre do imposto de renda, PIS, COFINS, e o dinheiro, esses 40, 50, até 50 reais, vai para o ICMS, né, ou a Previdência. Mas esse microempreendedor individual, se ele fica doente, fica doente ou sofre um acidente, ou é uma senhora, é uma mulher, tem um filho, ele vai ter direito aos direitos previdenciários, auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria? Exatamente. Além da aposentadoria, tem direito ao auxílio doença e auxílio maternidade também. Todos os direitos de quem paga mensalmente o INSS. Então isso é muito importante, né, esclarecer, porque a gente sabe que tem microempreendedores Sim. individuais, mas está ainda na informalidade, né, não adquiriu, não registrou, não fez o registro, e certamente esses não vão ter esses direitos previdenciários, essas vantagens e benefícios. Então, é importante que faça a formalização para que obtenha esse direito previdenciário, no caso da incapacitação, ao salário maternidade e tudo mais, né? Então é muito importante, porque às vezes a pessoa, se é uma carteira anotada, ela sem registrar, ela não tem, e às vezes a gente sabe que é um ser humano, fica doente, incapacitado, não vai poder trabalhar, não vai poder também ter renda ou benefício previdenciário, né? Agora, Camila, de que maneira o Sebrae atua auxiliando esses microempreendedores? Bom, no nosso ponto de atendimento, nós tiramos as dúvidas de como faz a formalização. Mas eu já posso adiantar dizendo que existe uma consulta prévia que tem que ser feita na prefeitura do local. Por exemplo, você tem um salão de beleza que você atende na garagem da sua casa. Você tem que consultar a prefeitura se você pode funcionar exatamente nesse lugar. No Sebrae, a gente tem lá, né, esse formulário para levar à prefeitura. Após a consulta prévia ter sido aprovada pela prefeitura, a gente tem uma oficina onde as pessoas levam carteira de identidade, CPF, título de eleitor e, caso tenha uma declaração de imposto de renda, elas levam esses documentos, a gente tira todas as dúvidas sobre a formalização e, após a formalização, pagamentos mensais, né, esses pagamentos das contribuições mensais e declaração anual, que a pessoa não passa, né, não passe lá dos 60 mil. Tem que fazer essa declaração também. Então, a pessoa sai com todas as dúvidas sanadas e com o CNPJ em mãos. Então, a documentação é essa que você falou? A documentação é essa. Então, não é nada do outro mundo, é uma coisa que todo mundo tem em casa, não precisa tirar certidão disso, daquilo. De nada. É a consulta prévia da prefeitura, carteira de identidade, CPF, título de eleitor e, caso a pessoa já faça, né, a declaração anual de imposto de renda. Aquele que atende a pessoa na casa do próprio cliente, né, ele precisa fazer essa consulta também? Precisa. Ele vai ter como ponto de referência a casa dele, né? Ok. É só uma referência. É muito importante, e para a questão de idade, a partir de qual idade que pode ser o microempreendedor?
Eu acredito que a partir do momento que já... É porque hoje, assim, principalmente, né, quem lida com aplicativos começa muito cedo, né? Já tem aí a documentação, né? sem 16 dúvida. anos para cima, aí 18 anos 16 a 18, eu acho que é o ideal. Muito bem. E agora é o preparo, né? Tem que ter o preparo, o Sebrae dá sempre aquele apoio, exatamente. Né? Porque, é o que eu falo, é muito difícil, a pessoa tem que saber captar o cliente, né? A partir do momento que é formalizado, vai ter muito mais acesso aos programas do Sebrae, né, de potencializar, de promover a empresa. Aí, dentro disso, cursos de capacitação, seminários, que o Sebrae sempre, né, proporciona. Geralmente cursos gratuitos ou cursos que né, com valores que são totalmente acessíveis para a pessoa se capacitar para ela manter o empreendimento. E né? O Sebrae está atendendo só Juiz de Fora ou a Zona da Mata toda? Não, a gente atende a Zona da Mata toda. O Sebrae Nacional, a gente é ligado ao Sebrae Minas e a gente atende aqui em Juiz de Fora, a uma micro-região, mas a gente tem outros locais, né, a gente fala de... aqui em Juiz de Fora é regional Zona da Mata e a gente tem outros locais e também. É importante, nós estamos aí numa taxa de desemprego muito alta, infelizmente, né, crise econômica. As pessoas que estiverem interessadas a ser microempreendedor individual, eles têm que marcar com vocês um horário? Como é que faz a comunicação? O atendimento no Sebrae é na Rua Legário Maciel 426. De 9 às 17, todos os dias, de segunda a sexta. E precisa agendar? Não precisa de agendar, pode chegar ao local. Eu vou dar alguns telefones aqui, de repente, é o 3257-4705, 4724, 4709, é um dos telefones que a gente atende. Tá, Patrícia, você pode repetir só um pouquinho mais devagar? Vamos lá, é porque a gente... 3257-4709, 4724, 4708... Obrigado. E tem alguma restrição a determinada atividade? Por exemplo, uma atividade insalubre, não pode ser microempreendedor, na área de saúde, alguma coisa assim? Tem algumas restrições para ser? Existem. Sim, não, existe uma lista de atividades. Um médico, ele não vai ser um microempreendedor individual, um engenheiro, um arquiteto. Tem exatamente assim, as atividades que podem ser incluídas nesse setor. Agora, uma coisa que nós já mencionamos aqui no programa é a questão da crise econômica, da altas taxas de desemprego. Você acredita que a pessoa se tornar um microempreendedor individual seria também uma saída, uma alternativa para ela? É uma saída, uma pessoa fazer um bolo em casa para revender, né? Tudo isso que ela faria informalmente, ela pode formalizar com a vantagem de ter, né, a Previdência Social resguardada. Agora, é um dado que a gente passou no começo do programa, um aumento de quase 4 mil novos microempreendedores só aqui na cidade. Você acredita que esse número vai continuar a crescer com o tempo? Olha, em Juiz de Fora a gente tem 20 mil mês, né, quase 20 mil. E 4 mil só o ano passado. A gente acredita que vai continuar crescendo exatamente por causa das vantagens. As pessoas hoje estão entendendo as vantagens. E a partir do momento que está sendo divulgado, né, as vantagens, está crescendo sim, esse número só cresce. A gente consegue fazer aí mais ou menos só pelo Sebrae, né, porque existe o portal também que você pode fazer sozinho a formalização. Só pelo Sebrae a gente consegue fazer aí 10 a 15 por semana nessas oficinas. As pessoas já saem formalizadas. E você tem alguns dados estatísticos lá, né? Sabe mais ou menos as atividades principais que tem, né? Você é confeitaria, a prestação de serviço, salão de beleza, tudo mais. Vocês têm alguma avaliação lá de algumas áreas que são carentes, que deveria ter mais empreendedor, ou está saturado o mercado? Como é que você pode orientar as pessoas? Bom, áreas assim, as maiores áreas, né, que tem mais empreendedores, é a área de vestuário, né, a pessoa que vende roupa e acessórios, bijuterias, obras de alvenaria, né, que faz uma reforma. A alimentação também A alimentação, né? Também tem muito. Agora, existe o artesanato, né? O artesanato ele pode ter também um registro da própria como artesão, mas assim também ele pode ter, existe sim, não tem uma saturação não, existe muito campo. Fotógrafo, né? Pode ser na empresa de filmagem de casamento, quem faz lembranças para festas infantis, né? Tudo isso a gente vai, né, lembrando que ele pode ser MEI. Agora, Renan, para você poder dar uma dica, né, para quem está nos assistindo, né, para quem já é microempreendedor e quer expandir o negócio, né, digitalmente falando, né, e também para quem quer começar nesse ramo, o que você falaria para essas pessoas? Eu posso falar até por experiência própria, né, porque eu comecei assim também.
E, enfim, a empresa se desenvolveu. Hoje é uma empresa que tem uma equipe com 12 funcionários, tem clientes até fora do país. E a gente começou assim, como MEI, né? Há 6 anos. Então, a ideia, que eu acho que é uma coisa interessante de a gente pensar, que os meios digitais, eles dão uma possibilidade de você sair um pouco da sua rua e da sua esquina, você expandir um pouquinho o seu alcance, seu potencial de atuação, né? Igual, por exemplo, eu trabalho numa área específica, que é tecnologia, eu posso ter clientes no mundo inteiro praticamente, né? Mas às vezes você trabalha com algo que é mais físico, que é presencial, ok, mas você às vezes quer restrito ao seu bairro, pessoas te conhecem ali, mas no digital não há essa fronteira, né? E o custo disso também é muito legal, muito atrativo. Então é interessante olhar assim, porque hoje ainda é algo mais acessível. Com o tempo, com o aumento da concorrência, isso pode ficar mais complicado de entrar e você, enfim, pode perder aí uma boa onda que a gente tem hoje, né? Uhum. Para a gente poder... eu queria que a Camila repetisse, então, os endereços do Sebrae, né, para quem está nos assistindo, poder reforçar isso. Rua Olegário Maciel, 426. Telefones 3257-4709, 4724, 4708, 4705. Eu gostaria que você desse uma explicação mais detalhada sobre as oficinas, tá? Tá. Qual a atividade específica, se a pessoa participa dessa oficina, qual o período que ela participa? Sim. Para esclarecer. As oficinas elas estão disponíveis todas as sextas-feiras no Sebrae. A gente está marcando a partir de 14 horas e vai até às 17 horas, mais ou menos. Ela marca através dos telefones. Ela vai ter ela pode tirar dúvidas se a atividade dela ela pode realmente ser MEI, ou ela pode ir diretamente no Sebrae, que tudo isso que eu falei vai ser repetido, vai ser melhor explicado, porque são dúvidas pontuais, né, que as pessoas têm. Ela pode ir de 9 às 17 horas, de segunda a sexta, no Sebrae. Vamos para um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar sobre a exposição de orquídeas em Juiz de Fora. Voltamos já.